Amém. Eu vou ter o privilégio, né, o desafio de ministrar nessa noite. Hoje cedo o Pedro estava ministrando para os pastores de jovens aqui da cidade, né? E foi um tempo bem especial ali. E agora à noite, né, pela graça do Senhor, vou compartilhar uma mensagem que tem queimado no meu coração. Na verdade, uma série de mensagens que nós vamos começar hoje, né? E vai durar aí algumas semanas, não sabemos exatamente quantas ainda, vamos ver como vai ser, né? Como o Espírito Santo vai nos guiar. Mas vocês acho que já viram, né, no Instagram, sobre o Sermão do Monte. Tem arte aí? O Sermão do Monte. Ficou bem legal. É uma passagem, na verdade, que vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. São muitas coisas que Jesus fala no Sermão do Monte. É uma passagem que meu coração tem se inclinado a entender mais, a estudar mais, a compreender. Com certeza todo mundo aqui já conhece, já leu muitas vezes, né? A não ser que você seja novo na fé. Mas é uma passagem muito conhecida e eu realmente tenho sentido uma inclinação de entender com mais profundidade, né, aquilo que Jesus deixou ali. Então, são muitas passagens juntas, muitos temas que Jesus trata, e nós vamos dividir em algumas mensagens isso. Nós vamos começar hoje, então, falando das bem-aventuranças. Amém? Todo mundo lembra um pouquinho aí das bem-aventuranças? Então, essa vai ser a primeira mensagem da série sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Eu quero ler com vocês. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Mateus capítulo 5. Nós vamos passear dos versículos 3 a 12, né? Se você está com o seu celular, né, não está com a sua Bíblia, abre aí em Mateus, capítulo 5, do 3 ao 12. Acho que o pessoal também vai projetar, mas acompanha comigo de alguma forma para que você possa, né, aproveitar e extrair o máximo, né, do que a gente puder desses versículos juntos. Amém? Então, eu vou ler com vocês, né, todos esses versículos e depois nós vamos estudar um a um. Amém? Diz assim. Vou começar a partir do 1 essa primeira vez, tá? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nós acabamos de ler uma passagem tão rica, Senhor, tão preciosa, tão profunda. Mas nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito para que o Senhor revele todas essas verdades ao nosso coração. E nós pedimos nessa hora em unidade, Senhor, revela essa passagem ao nosso coração. Senhor, ilumina o nosso entendimento. Nós queremos compreender com maior profundidade, com maior riqueza aquilo que diz, Senhor, nesse sermão, nessa sua ministração tão preciosa, Senhor. Nós queremos aprender contigo, Jesus. Espírito Santo nos conduz nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia, amém. Essa passagem é muito linda. É muito profunda, é muito desafiadora. Eu confesso para você que hoje meu coração, sempre, né, se enche de temor, mas me enche muito de temor porque eu quero poder realmente expor
toda a riqueza que existe nela, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Porque acho que seria, eu falei para o Pedro, né? Falei, acho que seria um texto para estudar assim por muito, muito, muito tempo, até de fato entender tudo que existe ali, tudo que Jesus quis compartilhar, a sua profundidade e a sua riqueza, né? Não é à toa que um dos comentaristas, né, que eu estudei foi John Wesley, né, amor, que falou que de toda a sua vida, todos os sermões que ele pregou, 1/3 foi a respeito do Sermão do Monte. Já pensou sobre isso? Quem foi John Wesley? E o tanto que ele pregou sobre essa passagem é porque, de fato, existe algo muito profundo ali. Verdades preciosas que o Espírito, né, revela ao nosso coração através das palavras de Jesus. Então, eu sei que hoje vai ser um início, eu sei que hoje vai ser um pouquinho daquilo que a gente, né, vai conseguir compreender, mas eu quero te convidar a continuar nessa jornada depois dessa ministração, para que a gente possa conhecer ainda mais, né, com mais profundidade. Amém? Eu quero começar explicando para vocês, trazendo alguns conceitos a respeito dessa palavra bem-aventurado. O que isso significa de fato, porque conforme eu estudava o conceito, né, o sentido no original dessa palavra, foi fazendo mais sentido para mim, eu fui entendendo com mais profundidade o que é ser bem-aventurado. Amém? Então, antes da gente começar a entender de forma específica, bem-aventurados os pobres de espírito e etc., nós vamos entender o que de fato é ser bem-aventurado. Então, no grego, a palavra bem-aventurado é makarios, tá? Makarios significa, basicamente, feliz, abençoado, privilegiado, aprovado por Deus, em estado de graça divina. Perceba que em todos os significados que eu vou trazer para vocês aqui, todos eles carregam uma mesma essência. E a essência é um estado diante do Senhor. Um estado do homem que está diante do Senhor, aprovado por Deus, que foi alcançado pela graça divina. É daí que vem o sentido de feliz, abençoado e privilegiado. Não tem nada a ver com conceitos terrenos, humanos, que a gente acha que pode nos trazer conceito de felicidade, né, e satisfação nessa vida. É muito mais profundo do que isso. No hebraico, essa palavra vou arriscar falar aqui, ashre, não sei como se pronuncia, é a mesma palavra que no Antigo Testamento nós vemos em Salmo 1. Até ministrei uma palavra sobre Salmo 1 ano passado, que fala a respeito, que começa dizendo assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantos se lembram? Já leram esse salmo alguma vez? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então aqui vai nos trazer essa mesma palavra, feliz, abençoado, próspero espiritualmente, que está em um estado correto diante de Deus, está no caminho certo. Eu lembro que nessa ministração nós falamos a respeito da felicidade em Salmos 1, ser um caminho e não ser algo que a gente alcança. Eu vou encontrar a felicidade quando eu casar. Eu vou encontrar a felicidade quando eu conquistar tal coisa na minha carreira profissional. Eu vou alcançar a felicidade quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver essa pessoa, quando eu tiver... Eu não sei o que a gente pode, às vezes, no nosso coração humano, julgar como aquilo que nos trará a felicidade. Mas em Salmo 1, a gente entende que a felicidade é um caminho correto. É o caminho do reino de Deus. É o mesmo sentido da palavra que nós vemos ali nas bem-aventuranças. E aí um sentido muito profundo, muito lindo, que foi o significado dela em latim. Que eu fui ver também, né, fui tentar entender em todos os sentidos que eu podia. E no latim, traz de uma forma um pouco mais profunda, mas sela tudo isso que eu já compartilhei com vocês, que vem da palavra beatitude. Talvez você já ouviu falar sobre isso, né? Beatitude. E essa palavra tinha um significado muito forte para as pessoas daquela época, que Jesus, né, usou essa expressão. Por quê? Porque essa palavra, ela expressava uma alegria, uma felicidade de deuses, que só deuses desfrutavam. Ou uma felicidade dos mortos, ou seja, uma felicidade que era além dessa vida. Que era além, né, daquilo que a gente entende por
por uma felicidade natural. E Jesus usa essa palavra, que bem-aventurado é aquele que desfruta dessa felicidade, né, no sentido aqui, né, dos deuses. Uma felicidade que o nosso entendimento humano não consegue compreender. Amém? Faz sentido para vocês? Olha quão profundo é a expressão que Jesus usa para demonstrar que não era algo terreno, que não era algo humano, que não era algo circunstancial, mas era algo muito mais profundo do que isso. Isso é muito lindo. Só essas definições que eu trouxe para vocês já confrontam diretamente o que nós entendemos como felicidade, não é verdade? Já nos confrontam porque a nossa tendência não é pensar dessa forma. A nossa tendência é pensar que a felicidade é baseada no que sentimos, nas nossas emoções. É pensar que a felicidade é baseada nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, tenho motivos para me sentir feliz e satisfeito? Não tenho motivos para me sentir feliz e satisfeito quando eu olho ao meu redor. Mas o problema é que quando nós pensamos dessa forma, a nossa felicidade ela se torna muito instável e passageira. Muito instável e passageira. E muito insuficiente. Porque uma hora estamos bem e amanhã já não estamos mais, né? Então não é um caminho seguro a seguir, não é um alvo seguro para a gente buscar uma felicidade baseada, né, no conceito humano caído, transitório, passageiro. Mas aqui as bem-aventuranças, que é, em outras palavras, a felicidade segundo Jesus. A felicidade segundo Jesus, ela é primeiro de tudo baseada na aprovação divina. E em Cristo nós temos essa aprovação divina, amém? Ela também não depende de circunstâncias, porque ela é baseada num Deus que não muda. Num Deus que é imutável. É nisso que ela é baseada. Ela é profunda, porque ela toca no mais profundo do nosso coração, do centro do homem, e por isso ela não depende de circunstâncias. Ela está firmada dentro do nosso ser. E ela não só é para essa vida, mas ela é para toda a eternidade. Amém? Ela é totalmente suficiente. É totalmente diferente as visões, né, de felicidade baseada nas nossas tendências humanas e a felicidade segundo Cristo. Que a partir de hoje nós possamos buscar a felicidade segundo Cristo. Amém? Que esse seja o nosso alvo, que a gente não caia mais na cilada de buscar a felicidade segundo o nosso próprio coração, as nossas próprias tendências humanas. Mas eu quero que você reflita bem rápido no seu coração. Qual será que tem sido a sua cosmovisão a respeito da felicidade? O que no fundo, no fundo, no fundo do seu coração te deixa feliz e satisfeito? Jesus, nesse sermão, ele vem e ele destrói tudo aquilo que nós achávamos que fazia sentido, né? E isso é muito lindo. Então, essa é uma passagem que nos desafia demais, nos ensina demais. Eu já vou entrar nela, mas antes eu quero trazer uma relação. Aqui, quando começa, os versículos que a gente leu, né, fala assim que Jesus subiu ao monte. E outra menção de monte que a gente vê na palavra de Deus, o que eu achei muito lindo, como é que eu falo, essa relação, né, teológica que a gente vê no Monte Sinai, na história, né, com Moisés, e no monte ali do Sermão do Monte com Jesus. Existe uma relação teológica nisso que é muito preciosa, que já nos começa a mostrar qual era o objetivo de Jesus ao ensinar tudo que ele ensinou. Então, qual é essa relação? Primeiro, nós temos Moisés, no Antigo Testamento, vou dar um pano de fundo bem rápido, né? Mas vocês vão se lembrar comigo, Moisés, no Antigo Testamento, que sobe no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, certo? A lei escrita em tábuas, e Moisés era o mediador entre Deus e o povo. Então, Moisés subiu ali, e Deus entregou para ele uma série de regras, os 10 mandamentos, que falavam a respeito de uma conduta que o povo de Deus deveria ter, certo? Uma conduta que eles deveriam viver. Enquanto Moisés estava lá, o povo estava embaixo do monte, com medo, certo?
à distância, com medo daquilo que estava acontecendo no monte. Então, o povo esperava com certa distância e esse medo no seu coração. Essa era a antiga aliança que a gente vê acontecendo com Moisés. E nós vemos, então, o Sermão do Monte. Jesus vai ao monte. E aí é a beleza da palavra do Senhor, né? Como as coisas faz menção uma à outra, como as coisas têm aponta para uma nova aliança, uma aliança suficiente e eterna. Então Jesus sobe nesse monte e ele não vai mais dar uma série de leis em tábuas, mas assim como a palavra diz, agora a lei vai ser escrita no coração do seu povo, no coração do homem. Moisés era um mediador, mas Jesus está ali como autoridade final. Jesus estava ali estabelecendo as coisas do reino de Deus como de fato deveriam ser. Jesus também não está falando a respeito só de uma justiça externa, de uma performance, de regras a serem seguidas, que obviamente apontavam para o caráter de Deus, que o povo realmente deveria seguir, mas Jesus estava falando a respeito de uma justiça interna. Não era só regras por regras, mas era uma retidão de coração. Era uma justiça interna que Jesus estava compartilhando ali, nesses versículos que nós vamos ler daqui a pouco. E o mais lindo, assim, que a gente pode notar, né, da velha aliança para a nova aliança. Enquanto Moisés subia ao monte e as pessoas, o povo, esperava a distância e com medo, aqui nessa passagem das bem-aventuranças, a gente vê que aqueles que queriam aprender de Jesus se aproximaram dele. Não existia mais distância. Os discípulos, que eram de fato aqueles que queriam aprender de Jesus, esse é o significado do discípulo, aquele que quer aprender do seu mestre, aquele que quer estar perto do seu mestre. E eles então, Jesus sobe no monte e os discípulos vão lá pertinho dele. É claro, tinha as multidões ao redor. Mas os discípulos, aqueles que tinham sede de aprender de Cristo, se aproximaram dele. Então nós vemos duas figuras, uma apontando para a outra, né? E a gente vê Jesus estabelecendo um novo reino. E é isso que as bem-aventuranças vão tratar aqui. Vai falar a respeito de um reino, né? O reino que vem sobre tudo aquilo que tinha sido estabelecido antes, agora é esse reino que prevalece. Agora é isso que o Senhor espera do seu povo, é isso que Jesus veio fazer. Então, é isso que Jesus vai nos ensinar nesses próximos versículos. É muito lindo. Eu não sei você, mas enquanto eu estudava essa passagem, meu coração realmente ficava cada vez mais apaixonado pelas Escrituras, né? Porque é muito lindo aquilo que Jesus nos ensina nesses versículos. Enquanto eu estudava também, algo me chamou a atenção, que os estudiosos costumam dizer assim que essa talvez é uma das passagens mais mal interpretadas, né, das mensagens que Jesus pregou, talvez uma das mais mal interpretadas. Talvez nós sejamos um desses, né, que estamos mal interpretando esses versículos, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, hoje nós vamos entender um pouco mais, amém? Vocês estão comigo? Todo mundo entendeu até aqui? Amém. Enquanto nessa questão de interpretar de forma errada, por que as pessoas, né, costumam interpretar mal? Porque você pode olhar para as bem-aventuranças que a gente leu agora e você pensar assim que esse é o caminho que eu devo seguir para entrar no reino dos céus. O problema desse tipo de pensamento é que nós voltamos para a religião. Nós voltamos para a lei para conseguir algo. E quando nós de fato entendemos a obra da cruz, nós sabemos que não há nada que possamos fazer para merecer. Amém? Então essa é uma forma errada de interpretar as bem-aventuranças. Não é um conjunto de regras, novamente, que a gente deve fazer para conquistar o reino. Não, não é isso. É mais profundo do que isso. Também algumas pessoas costumam entender que isso não é para os dias de hoje, é só para o tempo da tribulação, é para um futuro, enfim, mas que não se aplica hoje, né? O que eu acho um pouco absurdo essa interpretação, mas, né, conforme a gente estava lendo sobre isso, tem pessoas que enxergam assim. Agora, um comentarista que eu estava lendo, que é o que eu creio, a visão dele, eu vou arriscar falar o nome dele, amor, você me corrige aqui, W. Wiersbe, né? É bem difícil o nome desse cara.
Mas ele diz assim, e eu concordo com ele, por isso que eu trouxe para vocês, que a chave para esse sermão está em Mateus 5:20. A chave para entendermos com fidelidade as bem-aventuranças está em Mateus 5:20, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está confrontando aqui? Os fariseus, pensa o povo ouvindo isso. Se os fariseus eram os mestres da lei, aqueles que cumpriam cada detalhe da lei, certo? Se Jesus fala que a justiça no reino de Deus deveria exceder em muito a dos fariseus, o povo direto ia pensar, mas meu Deus, se nem eles, fazendo tudo que fazem, conseguem, quem consegue? Quem pode viver dessa maneira? E é exatamente aí que Jesus vem para confrontar. Porque a justiça dos mestres da lei era apenas externa. Era uma justiça vazia, que seguia regras, mas não conseguia reconhecer o Senhor verdadeiro. Tanto que Jesus vem e eles não aceitam Jesus, eles não reconhecem Jesus. Na verdade, eles rejeitam Jesus, não é verdade? Então, não passava de uma religião vazia de regras, e Jesus, no Sermão do Monte, vem justamente para confrontar todo tipo de religiosidade. Jesus vem para falar que o reino dos céus era muito mais a respeito de um coração rendido, quebrantado e que reconhece o Messias, que conhece de perto, de forma pessoal, o seu Salvador. O reino dos céus é sobre isso. Se você está aqui, você acha que é sobre regras. Se você ainda tem uma ideia de que caminhar com Jesus é sobre fazer para merecer, é sobre mérito, você precisa desconstruir esses enganos no seu coração. E é isso que Jesus está fazendo nesse sermão, e nós vamos juntos aprender um pouco mais. Amém? Então, se eu puder resumir para você nas minhas palavras, bem-aventurado é uma condição de alguém que já pertence ao reino de Deus. É uma condição interior do coração que encontrou uma satisfação no Senhor, entende quem é diante do Senhor e desfruta de um lugar seguro nele. Isso é ser abençoado. Isso é ser feliz de verdade. Amém? É algo profundo aí no seu coração. É uma convicção interna. É uma satisfação interna que o Espírito Santo quer gerar no seu coração. E isso sim é evidência de quem já está no reino de Deus. Amém? Tamo junto? Então vamos entrar nos versículos. Eu não quero me demorar. Eu sei que são bastante versículos que a gente vai falar um por um. No total são 8 bem-aventuranças, mas eu creio que vai ser... Vamos aprender bastante coisa, vai ser precioso. Então, você pode acompanhar. O pessoal vai pôr aqui para mim, né? Para a gente não se perder. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? O que será que significa, de fato, ser pobre de espírito? Talvez você pense, eu tenho uma baixa autoestima, né? Eu me senti miserável, feliz, né? Achar que eu não sou ninguém mesmo, sou um zero à esquerda. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, uma definição muito boa para ser pobre de espírito é não ser espiritualmente metido. Fala para a pessoa que está do seu lado, é não ser espiritualmente metido. E o que significa não ser espiritualmente metido? É alguém que reconhece de fato a sua pecaminosidade. É alguém que reconhece de fato o seu estado sem Deus. Nós somos falidos espiritualmente falando sem Deus. Não temos razão alguma para nos acharmos alguma coisa diante do Deus vivo. Não temos razão alguma para achar que merecemos alguma coisa diante de um Deus santo, perfeito. Então, ser pobre de espírito é você reconhecer a sua própria necessidade do Senhor. É você reconhecer quem você é sem Ele e o quanto você e eu precisamos dEle. É você chegar diante de Deus sem ter nenhuma exigência, sem nenhum pingo de justiça própria, porque você só reconhece que você
você precisa do Senhor. Que a sua graça, a graça de Deus, nós não somos merecedores da graça de Deus. Isso é ser pobre de espírito. E nós vemos um exemplo em Lucas 18, do 9 ao 14, que diz assim, que nos representa muito bem isso que eu estou tentando explicar para vocês. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano, estando em pé à distância, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem desceu para casa justificado, e não aquele, pois quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Isso é um exemplo maravilhoso sobre ser um espiritualmente metido. Acharmos que talvez em algum momento da caminhada passamos a fazer algo que merece aplauso de Deus. Acharmos que de alguma forma estamos fazendo algo, né? E a gente se tornou bom demais, melhor do que os outros por conta disso. Isso é um perigo muito, muito sério. Talvez ao ler essa passagem a gente fala: nossa, que absurdo, né? Que cara orgulhoso. Mas é de forma sutil que isso acontece na nossa caminhada com o Senhor. É de forma sutil que a gente começa a achar: nossa, né? Hoje eu ministrei uma boa lâmina, caramba, né? Hoje, né? Ou sei lá, o que você possa... Nossa, hoje eu recebi uma revelação diferenciada, né? Nossa, acho que, de alguma forma, a gente pode se colocar nesse lugar de um orgulho espiritual, onde a gente acaba saindo dessa condição de ser pobre de espírito. Que o Senhor nos livre disso, amém? Que a gente possa, todos os dias da nossa caminhada com Cristo, não importa o quão aperfeiçoados já fomos, mas que a gente possa sempre lembrar que nós carecemos da graça do Senhor todos os dias sobre a nossa vida e não temos mérito algum diante do Senhor. Amém? Que essa seja uma consciência viva e real dentro do nosso coração. Que a gente possa realmente perceber a menor ponta de orgulho espiritual que possa tentar crescer dentro de nós. Porque o reino dos céus não são desses, mas o reino dos céus são dos pobres de espírito. Amém? Desses é o reino dos céus. E ele continua dizendo: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E o sentido de choro aqui não é qualquer tristeza, não é qualquer choro. Obviamente, para aqueles que estão em Cristo, mesmo em meio a dores profundas da alma, do coração, nós sabemos que Ele sim nos consola, nós sabemos que a presença de Jesus nos alcança no meio da nossa dor, seja qual for o motivo, a presença do Senhor nos consola e nos alcança e nos conforta. Esse é o nosso Deus. Amém? A paz que nós sentimos em meio à dor, em meio à tribulação, o consolo, a segurança, é a obra do Espírito em nós. Isso é real na vida do cristão. Isso é real para aqueles que esperam no Senhor. Mas aqui o sentido desse choro é mais para aqueles que olham para si. É como se fosse uma progressão dos pobres de espírito. Primeiro você reconhece a sua falência espiritual, você reconhece os seus erros e os seus defeitos, os seus pecados. E depois disso, você não só reconhece, mas você lamenta por eles. Você entra em um estado de lamento profundo que te leva às lágrimas por enxergar o pecado que ainda mora no nosso coração. O choro que Jesus está falando aqui, ele vem desse lamento, não de um sentimentalismo, mas vem de um quebrantamento profundo, de reconhecer: Senhor, eu reconheço as minhas falhas, me perdoa por elas, eu me envergonho. Você é levado a um lugar de quebrantamento profundo na presença do Senhor. Isso é um choro quando você olha para dentro de si e você enxerga o pecado. E também existe aquele choro quando você olha para o mundo e você vê o estado do mundo e aquilo também entristece o seu coração. É um choro que chora por aquilo que Jesus chora. É uma tristeza
que Jesus sente. E eu creio de todo o meu coração, eu me incluo muito nisso, de que nós, como povo de Deus, precisamos aprender a chorar mais com aquilo que Jesus também chora. Nós precisamos olhar para os absurdos à nossa volta, e eu não estou falando de justiça própria, nós já vamos chegar nisso. Eu falo daquilo que fere o coração de Deus, e nós não podemos nos acostumar com esse tipo de coisa. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo nos dê esse coração que chora pelo pecado, não só na minha vida, mas que chora pelo pecado ao nosso redor, da nossa sociedade, do mundo que nós vivemos. É desse tipo de choro que Jesus está falando. John Stott diz o seguinte: não podemos rir do pecado e lamentá-lo ao mesmo tempo. Não tem como, é incoerente. Rirmos do pecado e lamentar ao mesmo tempo. Se de fato lamentamos, nós não queremos parte com o pecado. Se de fato lamentamos, aquilo entristece o nosso coração. Se de fato lamentamos, que significa um profundo quebrantamento, aquilo vai nos levar a um lugar de dor, de choro, de desespero pelo Senhor. Em 2 Coríntios 7,10 diz: a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Quando Deus produz esse sentimento em nós, é fruto de um quebrantamento, um arrependimento verdadeiro. Amém? E é muito lindo a gente pensar que qual é a recompensa, né? Qual que é o depois disso dos que choram? Eles serão consolados. E sabe o que isso nos ensina? Que quem não chora pelo pecado, quem não sente o peso do pecado, não encontra esse consolo. Só encontra esse consolo que Jesus está falando aqui nesse versículo, aqueles que de fato choram. E nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu creio de todo o meu coração que quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais nós devemos sentir tudo isso que está sendo falado aqui de forma mais profunda. E a verdade é que, refletindo e olhando para a nossa caminhada com o Senhor, me parece muitas vezes que nós, nos primeiros anos de conversão, nos primeiros momentos com o Senhor, nós passamos por arrependimento, confissão de pecados, não é verdade? Você se lembra quando você conheceu Jesus e você passou por uma série de momentos onde você foi lá e confessou para as pessoas, né, que você deveria confessar, talvez os seus líderes, enfim, seus pastores, e você foi, rasgou o coração e pôs tudo para fora, confessou ao Senhor em primeiro lugar, né? E você passou por esse momento. E aí parece que a gente fala, opa, meu passado foi limpo, agora tá tudo certo, né? E a gente acaba perdendo a sensibilidade de que o pecado ainda mora no nosso coração. De que facilmente tendências pecaminosas, elas brotam dentro de nós, gente. Eu vejo isso na minha casa, com os meus filhos, de como as nossas tendências, né, pecaminosas ainda, elas estão ali. E nós não podemos achar que, porque no início da nossa caminhada com Jesus, já resolvemos o nosso passado e não precisamos mais desse tipo de quebrantamento aqui. O que eu creio de todo o meu coração é que quanto mais a gente caminha com Cristo, mais perto dele deveremos estar. Primeiro, certo? Mais perto deveríamos estar. E quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais triste, mais nós lamentamos quando a gente enxerga uma pequena raiz de pecado que ainda mora dentro de nós. Mais aquilo deve nos fazer chorar e lamentar por aquela condição. E o pensamento muitas vezes é ao contrário. Não, eu já resolvi os pecados mais obscuros do meu passado. Agora esses aqui, eu quase que me acostumei com eles. São pequenos. Eu estou seguindo a vida, está tudo certo. O pior já foi. Mas me parece que está errado esse pensamento. Me parece que aquilo que Jesus está ensinando aqui, bem-aventurados os que choram, por serão consolados, é uma caminhada até o fim da nossa jornada com Jesus. E quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais sensíveis àquilo que entristece o coração dele nós precisamos estar. Eu quero te convidar nessa noite a refletir sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa, a confissão
não é apenas para o início da nossa conversão. A confissão é parte das disciplinas espirituais. A confissão de pecados para o Senhor e para as pessoas certas é parte da nossa disciplina espiritual. É isso que mantém o nosso coração num lugar de humildade em primeiro lugar. É isso que mantém nosso coração sensível à voz do Espírito Santo. É isso que nos livra de um caminho de um coração orgulhoso. Amém? Que isso possa ser uma realidade na nossa vida. Talvez você precise resgatar um tempo perdido e voltar para esse lugar de ser vulnerável, de falar, Espírito Santo, eu não quero me acostumar. Não importa quão pequeno seja, eu não quero me acostumar. Eu não quero simplesmente fingir que está tudo bem quando existe algo dentro de mim que entristece teu coração. Que esse seja o nosso coração como povo de Deus, amém? Como aqueles que caminham num caminho de satisfação no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que essa seja uma realidade minha e sua, todos os dias da nossa vida até que Jesus volte. Amém? Jesus continua, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E mansidão aqui, muitas vezes a gente pode entender como alguém fraco, alguém que tem medo, né, de enfrentar situações, mas não tem nada a ver com isso. A mansidão não é fraqueza. Na verdade, essa palavra, esse adjetivo para os gregos, né, antigamente era usado para descrever um cavalo domado. E se refere então a um poder sob controle. Esse é o sentido da palavra manso aqui, é um poder sob controle. Obviamente, controle do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu quero te explicar um pouco melhor o que é mansidão de fato e como a maioria das vezes, caminha no oposto da mansidão. O oposto de uma pessoa mansa é o quê? Uma pessoa irada, certo? Ou você é manso, ou você é uma pessoa que é reativa, que se ira. Agora, quais são os motivos que fazem o homem se irar? Quais são os motivos que trazem a ira no nosso coração, fazem brotar a ira no nosso coração? São motivos que ferem a nossa justiça própria. Quando você se sente irado, quando você se sente ameaçado na sua justiça própria, no seu ego. Coisas que te tiram, né, do seu estado de plenitude. Por quê? Porque de alguma forma aquilo feriu o seu orgulho. Faz sentido para vocês? Então, o oposto de mansidão é a ira. O oposto de mansidão é você ser reativo a situações que ferem os seus desejos e os meus desejos mais profundos. E o que Jesus está propondo aqui é que bem-aventurados, abençoados, felizes de verdade são os mansos. Não são aqueles que são reativos, não são aqueles que estão atrás da sua justiça própria, não são aqueles que são irados por interesses próprios. Mas são os mansos. São aqueles que estão sob domínio do Espírito Santo. São aqueles que se colocam nesse lugar de submissão. São aqueles que abrem mão da sua justiça própria. E deixa eu te dizer uma coisa, não é fácil estar nesse lugar. Você sabe. Pensa comigo, para você abrir mão da sua justiça própria, você tem que realmente abrir mão dos seus direitos que você acha que você tem. Você precisa simplesmente abaixar as suas defesas e falar, não vou me defender. Eu não vou reagir da forma que, como homem, a minha tendência seria reagir. Mas eu vou descansar de que a minha justiça está no Senhor. Ele é a minha justiça. E a gente vê 2 exemplos na palavra, eu quero falar rapidamente sobre eles. Primeiro, sobre Moisés, que a palavra diz exatamente isso sobre ele. Diz, e era o homem Moisés muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Já pensou? Será que poderiam escrever sobre nós? Era... Fala aí seu nome. Muito manso. De fato, mais do que qualquer outro sobre a terra. Eu falo que de mim não poderiam falar isso. Apesar de eu parecer muito calma, gente, meu marido fala que os calmos têm esse problema, né, gente? Quando pisa no calo de um calmo... Quem aí? É assim, se identifica. Será que poderiam dizer isso sobre nós? Era Pedro, muito manso. Era Lennon, muito manso. De fato, é um desafio para a gente se desapegar da nossa justiça própria.
Mas Moisés, por que ele foi considerado esse homem? Justamente por essas características que a gente já descreveu até aqui. Esse contexto onde é escrito que Moisés era manso, ele estava sendo criticado por Miriam e Arão. Eles estavam questionando a sua autoridade, eles estavam tentando se exaltar acima de Moisés. E ele não reage, ele não se defende, ele não se autopromove, ele simplesmente confia na justiça de Deus. Ele não é reativo àquela situação, porque ele cria que era o Senhor que o defendia. A justiça dele estava escondida no Senhor e Jesus, com certeza, é o nosso maior exemplo disso. Vocês conhecem a passagem que Jesus fala a respeito de si mesmo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus, o maior exemplo de mansidão que caminhou nessa terra e se entregou, né? Se entregou por nós. Ele é o nosso maior exemplo de mansidão. E sabe o que é lindo sobre essa passagem? É que ele diz, aprendam de mim, pois sou manso. E então, quando vocês aprenderem a consequência disso, então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sabe qual é a verdade? Que quando a gente tenta ser reativo à vida, diante das pessoas, até mesmo diante do Senhor, quando a gente não está nesse lugar de mansidão, que é estar debaixo do domínio do Espírito Santo, isso é exaustivo. Não tem fim. Você querer se autopromover, se autoprovar, isso é exaustivo. Então, quando você entende, Jesus foi manso. Ele é o maior exemplo para a minha vida. Se Jesus, sendo Deus, foi manso, quando você entende de fato que você é chamado a caminhar como Cristo, existe um descanso tão profundo para a sua alma. Tão profundo para a sua alma que vale a pena abrir mão de toda a justiça própria. Pode ser custoso, mas vale a pena. Eu quero te propor isso nessa noite. Mansidão é se render em primeiro lugar ao Senhor. Está sob o domínio do Espírito Santo. E mansidão também não é tratar as pessoas conforme a nossa justiça caída, sendo reativos, querendo nos autopromover. Mas é deixar com que o Senhor seja a nossa justiça. Amém? Quantos aí precisam crescer em mansidão? Vamos juntos nessa caminhada, amém, amigos? Eu também preciso crescer muito, muito nisso. E ele continua dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, depois do arrependimento, de reconhecer a nossa necessidade do Senhor, nós precisamos ter fome e sede da justiça divina. Não basta só reconhecer, nós precisamos clamar, Senhor, me transforma. Eu não quero mais caminhar desse mesmo modo, mas eu quero viver uma vida que agrade o teu coração em primeiro lugar. Isso é ter fome e sede de justiça. Fome e sede fala de uma necessidade básica, minha e sua, que a gente não consegue viver sem se alimentar, né? Sem se hidratar. Nós não conseguimos. É básico para a existência do homem. E aqui está dizendo que a justiça precisa ser uma necessidade básica do cristão. Uma necessidade básica dos filhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós não podemos caminhar nessa vida, viver nessa vida sem ter um desejo ardente por agradar o coração do nosso Deus. Por falar, Espírito Santo, me transforma, Espírito Santo, me ajuda a viver debaixo dessa justiça que excede muito a justiça dos homens, essa justiça que está muito além daquilo que eu consigo na minha própria força, mas é uma justiça que vem do agir do Espírito Santo em nós. Amém? É isso, é ter fome e sede. Ter fome e sede da justiça divina. É lindo porque na história da redenção nós vemos Deus justo, tornando o pecador justificado diante dele. Ele não se torna injusto, ele sacia. A justiça é saciada na obra da cruz, através de Jesus. Então o Senhor permanece justo e ele também nos justifica. E ele nos chama a caminhar numa vida debaixo dessa justiça. Que eu e você possamos clamar, possamos ansiar por uma vida transformada. Por uma vida profundamente transformada pelo Espírito Santo. Que essa seja uma oração, um clamor do seu coração. Você quer desfrutar de uma satisfação interior?
Comece a clamar: Espírito Santo, me leva a andar debaixo da tua verdade. Espírito Santo, me ajuda a viver a tua justiça e não a minha. Comece a clamar por isso, que uma satisfação interior vai ser gerada no seu coração. Eu creio que nós precisamos entender isso, gente, de uma forma mais profunda. O Espírito Santo precisa revelar essa verdade ao nosso coração. Ter fome e sede fala de algo essencial. E se nós, como cristãos, não temos tido fome e sede disso, alguma coisa está errada com a nossa fé. Alguma coisa está errada com a nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor e falar: Senhor, gera essa fome de novo no nosso coração. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Estão cansados? Eu vou chamar o tecladista aqui para me ajudar, pode ser? Aí eu vou acelerar para não atrasar demais. Quantos aí estão entendendo um pouco mais esses versículos? Está fazendo mais sentido para você? Amém. Glória a Deus, é isso que importa. Ele continua dizendo assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aqui é muito simples, mas ao mesmo tempo muito desafiador. A verdade é que aqueles que de fato reconhecem a misericórdia que está sobre as suas vidas, a misericórdia de Deus que nos alcançou, são misericordiosos para com os outros. Ou seja, o contrário disso é, se não temos misericórdia com os outros, é porque ainda não entendemos de verdade a misericórdia que nos alcançou. Se nos falta misericórdia com o próximo, eu arrisco a dizer a você que nós precisamos de uma revelação maior a respeito da misericórdia que primeiro alcançou a nossa vida. Não é verdade? A palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tim Keller também disse assim: você nunca será capaz de perdoar o outro até perceber o quanto foi perdoado. E essa é uma grande verdade. A gente não vai ser capaz de perdoar outra pessoa até perceber o quanto fomos perdoados. É muito fácil nós vermos cristãos falando: eu não consigo perdoar. Quem aí já escutou isso? Eu já escutei muitas vezes: eu não consigo perdoar. É claro que existem níveis muito diferentes, mas o princípio, o ensino de Jesus permanece o mesmo, independente. E o ato de perdoar alguém é um amor prático, é a misericórdia na prática. É você estender sobre alguém algo que talvez de fato não era merecido, mas será que nós merecemos o perdão de Jesus? Se a gente for levar a vida com base no mérito, e Deus nos tratasse com base no mérito, o que seria de nós? Então, de fato, só conseguem ser misericordiosos aqueles que entendem a misericórdia que os alcançou. Será que você e eu entendemos a misericórdia que nos alcançou? Será que o Senhor pode encontrar em nós um coração mais disposto a amar? Mais disposto a perdoar? Será que a gente pode parar de ser reativo com as pessoas e falar: ela não merece o meu amor, não merece o meu carinho? Eu tô muito mole ultimamente. Ele já começou a tocar, eu comecei a chorar já. Que o Senhor nos livre de tratar as pessoas com base em mérito, porque nós não somos tratados assim pelo Senhor. Ai de nós se fôssemos. Mas que o Senhor nos ensine a estender a misericórdia, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz: essa pessoa não merece. Lá no fundo do nosso coração nós temos que devolver esse sentimento assim: mas quem disse que eu mereço alguma coisa? Não é por mérito. O reino de Deus não é por mérito. Mas quando a gente tem um relacionamento com o Senhor baseado em meritocracia, então tratamos os outros assim também. Percebe como Jesus estava desconstruindo toda forma de pensamento da época religiosa, baseada em leis,
Imagina aquelas pessoas ouvindo tudo isso. Como confrontou os costumes da época. Como foi chocante esse sermão de Jesus. Imagina se Jesus estivesse aqui. Jesus está aqui. Imagina um monte. Jesus sentado, manso, manso nas suas palavras, mas muito direto. O Senhor está nos ensinando. Jesus está nos ensinando. O verdadeiro reino de Deus é esse. Amém? Possamos ser pessoas misericordiosas, cheias, cheias, cheias de misericórdia com as pessoas ao nosso redor, com a sua família, com os seus amigos. Ah, meu pai não merece, meu pai me fez muito mal já. Minha mãe, meus irmãos. Tem irmãos que se tratam com nada de misericórdia. Não é verdade? Nos relacionamentos mais íntimos, gente. O que aconteceria se o Senhor encontrasse em nós corações desapegados da justiça própria e dispostos a amar, independente de mérito? Amar as pessoas da nossa célula, amar os nossos amigos. Ah, Jesus nos ensina, Pai, nos dá esse coração. Nos dá esse coração, Senhor. Nós precisamos crescer nisso. Se você sente que você precisa crescer nisso, todos nós precisamos, na verdade, né? Não vou nem fazer essa pergunta. Põe a mão sobre o seu coração. Fala, Espírito Santo, me ensina a ser misericordioso, assim como eu encontrei misericórdia diante de Ti, Pai. Senhor, que essa seja parte do meu caráter, Senhor. Seja parte, Senhor, de quem eu sou. Gera isso em nós, Espírito Santo. Faz de nós misericordiosos, Senhor. Porque entendemos de fato tudo que o Senhor fez por nós. E a passagem continua. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ah, isso aqui me explode a cabeça, porque é muito lindo isso que Jesus está ensinando aqui. A pureza de coração não fala a respeito de uma perfeição moral. Um coração limpo, perfeito, sem manchas nenhuma, porque senão, coitado de nós, né? Não é sobre isso, mas fala a respeito de uma integridade de coração. Ser puro de coração é ter um coração íntegro diante do Senhor. Eu vou arriscar falar o nome desse cara aqui, que eu treinei até para falar aqui, já esqueci como é que é. Soares... Hã? Kierkegaard. Isso que tá ser casada com uma pessoa que tem muitas referências, entendeu? E aí eu não tô acostumada a falar o nome desses caras, ó. Soares Kierkegaard. Ele disse assim: pureza de coração é querer uma coisa só. Querer uma coisa só. Isso é ser íntegro diante do Senhor. Querer uma coisa só. E essa coisa é Deus. Essa coisa é Deus. É não ter um coração dividido. É ter um coração que é inteiramente do Senhor. É só de Jesus. É um coração que não divide o trono com ninguém, com nada. É só de Jesus. Salmos 24, 3 e 4 diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Coração puro, aqui em Salmos, também fala a respeito da pureza das intenções e das motivações. Talvez no início da sua caminhada com o Senhor, ou sei lá quando isso pode ter acontecido, um pensamento de que, poxa, seguir Jesus, eu entendi, eu aprendi que se eu seguir alguns passos, que se eu for fiel aqui, então tem uma certa recompensa. Se eu for fiel em alguns princípios na minha caminhada cristã, então Deus vai fazer isso, aquilo ali comigo, entendeu? Interessa, parece uma boa vida, parece uma felicidade que eu consigo alcançar se eu caminhar segundo o compasso proposto.
Perceba, um coração que pensa assim é um coração dividido. Esse coração não quer só Deus. Esse coração quer as bênçãos de Deus. E é muito fácil a gente enxergar esse tipo de pensamento dentro da igreja. É muito comum. E quando a gente descobre que pensamos assim? Quando a gente está seguindo os passos e a recompensa não chega. A recompensa não acontece. Mas, pô, Deus, eu estou me guardando. Estou aqui, sabe? Nunca fiz nada, pô. Ou parei de fazer, agora estou santo. Santo, falta só asas aqui para sair voando. Cadê meu casamento? Cadê? Quando a gente vê que esse tipo de pensamento está no nosso coração, deixa eu te dizer uma coisa, sem perceber. O seu coração foi dividido e agora ele quer as bênçãos e não quer somente a Deus. Entenda uma coisa. Eu sei que o Senhor, tudo que a gente recebe na vida é pela graça do Senhor. As bênçãos que Deus nos dá, realmente, Deus tem bênçãos. Mas são todas imerecidas. E nós jamais podemos nos aproximar de Deus querendo as vantagens de estar com Deus. Querendo as bênçãos que um relacionamento pode te proporcionar. Isso é um relacionamento de interesse. Interesse egoísta, interesse próprio. E a Bíblia não diz que aqueles que querem as bênçãos de Deus verão a Deus. Não, não fala isso. Talvez a gente não está vendo mais a Deus, porque a gente está muito focado num coração que quer uma coisa além de Deus. Talvez o nosso coração precisa voltar. Ou talvez ir de uma vez por todas para esse lugar, porque nunca esteve lá, de querer só uma coisa. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. E nós acabamos de aprender que puros de coração são aqueles que querem só uma coisa, querem a Deus. Em outras palavras, aqueles que querem somente a Deus, verão a Deus. Aqueles que têm um só desejo ardente no seu coração, todo o resto existe, mas é secundário, esses verão a Deus. Eu não sei você, mas isso confronta muito a nossa tendência humana de entrar num relacionamento de que merecemos alguma coisa. Oh, vamos lá, pobres de espírito, vamos lembrar o que significa. Que o Senhor possa encontrar um povo puro de coração aqui. Amém? Que o Senhor possa olhar para a sua casa, olhar para o seu coração e falar, ali eu vejo um coração puro. Eu sei que existem os seus desejos, suas orações diante da minha presença. Elas são legítimas, eu as escuto. Você tem lugar para derramar elas na minha presença. Mas eu sei que o que você mais deseja, eu sei que o desejo que move o seu coração é me ver. É estar comigo, é a minha presença. O Senhor vê. Ah, o Senhor vê o que nenhum homem vê. O Senhor vê. Amém? E que Ele possa enxergar isso em nós, que o Senhor possa produzir isso em nós. E finalizando, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é só uma pessoa que evita conflito. Eu não gosto de briga, então fico longe de conflito. Não é só isso, é muito mais profundo do que isso. Ser um pacificador é ser um agente de reconciliação. E roubou minha atenção, né? Também como não? Ele quer tocar a bateria. Esse aí é o futuro baterista aqui. Ser um pacificador é uma pessoa que é um agente de reconciliação. Fala comigo, reconciliação. Existem 2 níveis de reconciliação. Reconciliação entre o homem e Deus. Então, um pacificador nessa terra é alguém que proclama o evangelho, que proclama as boas novas, que é aquela pessoa que apresenta o evangelho, que é aquilo, a única obra, a única notícia capaz de reconciliar um homem com Deus. Ser um evangelista é ser um pacificador. Amém? A Bíblia diz que antes éramos inimigos de Deus, mas agora temos paz com Deus, através de Jesus.
Então, um pacificador é aquele que leva pessoas ao encontro real com Cristo Jesus. E essas pessoas, então, encontram essa paz que nós já encontramos. Mas também é a reconciliação entre pessoas. É também ser um agente de reconciliação entre pessoas. Isso é ser um pacificador, não é só evitar conflito. A Bíblia mostra Caim e Abel desde o começo. Qual era a tendência de um relacionamento onde o pecado entrou e destruiu o amor ao próximo, destruiu o amor pelas pessoas. Aquilo gerou morte. Nós não somos pacificadores por natureza. É só a obra da cruz, é só aqueles que estão em Cristo que de fato conseguem ver essa realidade. E ser um pacificador é exatamente isso. Por isso que diz aqui, os bem-aventurados, os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus porque temos uma característica que reflete o caráter do próprio Deus. Deus, o maior pacificador. Jesus, o pacificador verdadeiro. E quando nós somos pacificadores nessa terra, seja para reconciliar homens com Deus, seja para reconciliação de um com o outro, nós então refletimos o caráter do Senhor. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E isso nos mostra, nos aponta para os 2 maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Amém? Que a gente possa viver essa realidade. E por último, são os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Perseguidos por qualquer coisa? Não, por causa da justiça. Por causa de tudo aquilo que nós falamos nessa noite. Se você vive dessa forma, pode ter certeza que você vai sofrer algum tipo de perseguição do mundo. Porque é uma forma de viver completamente contrária ao que o mundo espera, ao que o mundo busca. E Jesus está falando, abençoado é você, feliz é você que tem vivido assim. E a perseguição é só uma prova palpável, uma prova viva de que você está no caminho certo. Não que você tenha que fazer esforço para ser odiado pelo mundo, não é isso, mas é algo que não tem como controlar. As pessoas que vivem segundo os padrões do reino de Deus incomodam quem não compreende o reino. Faz parte, Jesus avisou que seria assim. E para nós tem que ser até um medidor, se estou ou não no caminho certo. Se a gente se mistura muito e a nossa forma de viver não confronta, às vezes não é nem gerar ódio no outro, mas é não confrontar, não constranger o outro, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Dietrich Bonhoeffer, esse eu treinei mais, diz assim, quando Cristo chama um homem, ele o convida para vir e morrer. Para vir e morrer. Se a gente não morre para a nossa natureza, e Cristo não é formado em nós, e não dirige a nossa vida, então não estamos vivendo aquilo que Jesus nos chamou a viver. Nós precisamos morrer por completo, para que Ele viva, amém? Timóteo 3,12 diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quero chamar já os músicos para virem aqui. Então, Jesus começou as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E ele termina as bem-aventuranças falando a mesma coisa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu não sei o que esse texto gera no seu coração. Mas enquanto eu estudava essa passagem, gente, eu fui muito confrontada. Eu fui muito constrangida. Porque, de fato, só me lembrou de quem eu sou sem Jesus. De que minha justiça está muito longe da justiça divina. De que a pureza, que muitas vezes eu considero que está boa, na verdade, a pureza de Jesus excede tanto, tanto, tanto. Parece um padrão absurdo de ser seguido, de ser vivido, de ser experimentado. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente entende
que é o único padrão a ser seguido, a ser vivido. É o único padrão. E não é obra de esforço humano. Você pode amanhã falar, essa semana vou seguir as bem-aventuranças. E tentar com todas as suas forças, toda a força do teu coração, tentar seguir. E eu sei que talvez você vai fazer isso de coração mesmo, né? Com um desejo genuíno. Mas não vai ser suficiente. Não é um conjunto de regras para que a gente se esforce para entrar no reino dos céus. É um conjunto de características daqueles que já estão em Jesus e são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos entendem isso? Isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Nós precisamos crescer nisso, sem dúvida. Eu preciso crescer em todas elas. Mas é pelo agir do Espírito em mim. É pelo seu relacionamento com Jesus. É pela sua rendição na presença do Senhor todos os dias da sua caminhada com Deus. E o Senhor vai formando. Vai formando. O Senhor vai te transformando. Eu quero te convidar a ficar de pé. Feche os seus olhos aonde você está. E eu vou te dar um momento para você olhar para o Senhor nessa hora. Imagine comigo agora. Feche seus olhos. Imagina Jesus sentado no monte. E você sentado ao redor. Como aqueles discípulos que queriam aprender dele. E Jesus falando essas palavras. Jesus ensinando a respeito de um reino que é para hoje, mas também para a eternidade. Eu consigo imaginar aqueles discípulos, enquanto Jesus falava, seu coração ardia. Seu coração ardia, pensando, Senhor, que realidade é essa? Senhor, como eu posso viver isso? Eu não sei, mas eu quero, meu coração anseia. E eu quero que você, nas suas palavras, responda ao Senhor nessa hora. Ore pedindo a ajuda do Espírito Santo.